Olá galera, eu sou o professor Cadu. Nesse nosso encontro de hoje nós falaremos sobre um dos segmentos notáveis de um triângulo, que é a mediana. A mediana, como vocês podem notar por essa figura aqui, é um segmento notável de um triângulo que tem a seguinte característica. A mediana é um segmento que sai de um vértice qualquer e vai até o ponto médio do lado oposto. Lembrando, ponto médio é aquele ponto que divide o lado exatamente ao meio. Então, se em um triângulo você traçar um segmento que sai de qualquer vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, como eu sei que é ponto médio? Está marcando aqui, ó, dividiu em duas partes iguais. Esse segmento que nessa figura eu denotei por AM chama-se mediana. Tá claro? Você deve ter notado então que nesse triângulo eu tracei a mediana partindo do vértice A, mas eu poderia ter traçado partindo do vértice B e eu poderia ter traçado uma outra partindo do vértice C. Logo, fica evidente que todo triângulo possui três medianas. Se você traçar as três medianas de um triângulo, elas vão sempre se encontrar em um mesmo ponto no interior daquele triângulo, como você pode notar por essa figura de cá. Vejam. Eu tenho aqui um triângulo ABC, tracei a mediana que sai do vértice A, tracei a mediana que sai do vértice B, tracei a mediana que sai do vértice C. Essas três medianas se encontraram em um mesmo ponto, que eu marquei pela letra G. Esse ponto de encontro das medianas é chamado de baricentro. Então, todas as vezes que você traçar as três medianas de um triângulo, essas medianas vão se encontrar num mesmo ponto e esse ponto será chamado de baricentro. O baricentro de um triângulo é um ponto que tem duas propriedades muito importantes para esse triângulo. A primeira está mais relacionada com a física, com o conceito de centro de massa. Toda figura que tem peso possui um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é chamado centro de massa. Um triângulo, se ele estiver definitivamente construído, por exemplo, um triângulo de madeira ou um triângulo de papel, ele tem peso. Se ele tem peso, ele tem um ponto de equilíbrio. Esse seu ponto de equilíbrio é o centro de massa, que é encontrado pelo baricentro. Um experimento bacana que vocês podem fazer é, ao ter um triângulo em mãos, seja de qualquer objeto que ele for formado, se você traçar as três medianas e encontrar o baricentro, esse é o único ponto onde o triângulo se equilibra. Ou seja, se você colocar o seu dedo no baricentro e colocar o triângulo em cima, esse triângulo fica estático, nem sequer se mexe. A segunda propriedade importante do baricentro é mais relacionada à matemática, que é que o baricentro sempre divide cada uma das medianas na razão de 2:1. O que isso significa? Notem que o baricentro divide todas as medianas em duas partes. Vejam a mediana AM. Ao colocar o baricentro aqui, nós temos a parte AG e temos a parte GM. Vejam a mediana BP. Ao colocar o baricentro aqui, nós temos o segmento BG e o segmento GP. Esse segmento G, esse ponto G, divide todas as medianas na razão de 2:1. O segmento que está próximo ao vértice sempre será o dobro do segmento que está próximo ao lado, da seguinte maneira. Nesse segmento AM, o ponto G o divide de tal forma que o AG seja o dobro do GM. Olha, o AG é o dobro do GM, e isso vale para todos. No segmento BP, nós temos que BG é o dobro de GP. Tá aqui, ó. E no segmento CN, nós temos que CG é o dobro de GN. CG é o dobro de GN. Sobre mediana e o seu baricentro, é isso que vocês têm que saber. Tchau, pessoal, e até a próxima.